histórico para o Brasil, né, para o Parlamento Brasileiro, para o Congresso Nacional. Ok. Essa CPI, quando ela começando mais um vídeo. lá atrás, já com mais de 300 mil mortos CPI da Brasil, Covid-19, baixíssima. CPI da pandemia. Havia aquele sentimento muito forte voltado para votar no relatório final do senador, ações negacionistas relator. do governo federal. Aliás, o objeto da CPI foi um objeto voltado exatamente para isso, né, para o enfrentamento da pandemia, para as políticas do governo federal, o recorte lá no estado do Amazonas. E antes, eu queria trazer os meus cumprimentos aqui ao senador Randolfo Rodrigues, que foi autor, na verdade, desta proposição, a todos os demais senadores, ao senador Renan Calheiros, que é um grande parlamentar e fez um extraordinário eu queria que ela falasse o nome, senador Renan Calheiros. Compilar, unificar, não deixando nenhum. Daniel Augusto Dois Passa Azul, senador, em relação iniciando mais um vídeo. Ao presidente Omar, que conduziu com muita maestria os trabalhos desta comissão. Cumprimentar também ao senador Otton e ao senador Tasso, né, que no nosso grupo de WhatsApp nós somos os filhos. Vai ver no Brasil. Tasso, né, e ele os dois com muita sabedoria, com a experiência que tem. Essa CPI nos momentos, né, não deu em pizza. Um pouco de tensão natural pela complexidade do tema e por ser toda a cúpula, toda a autoridade do país, toda a cúpula. Tantas vezes aqui a colar vinha uma certa divergência, mas eles com a experiência, que tinha responsabilidade, com a calma, conduziram com total quanto à compra, aquisição, logística, o nosso reconhecimento, de vacinas, combate, combater o coronavírus, ao senador e não fez, Alessandro Vieira, né, e o senador Cajuru, sejam culpados, foram os senadores condenados, que impetraram com a ação no Supremo Tribunal Federal. O senador investigações Cajuru, feitas, não pôde participar ativamente dessa provas acolhidas, por não ser membro, né? Mas fica aqui o nosso registro de reconhecimento. Os culpados sejam. Eu queria deixar, senador Renan, um reconhecimento ao presidente do nosso partido Cidadania, o ex-senador, na verdade, Roberto Freire, que iniciou, na verdade, essa ideia dessa ação no Supremo Tribunal Federal para que a CPI fosse aberta. Então, eu queria deixar aqui registrado ao presidente Roberto Freire, que é presidente do Cidadania no Brasil, e eu pessoalmente acompanhei a luta dele, o empenho e toda a dedicação para que nós tivéssemos a instalação dessa comissão aqui nesta casa. E como falava, na verdade, quando iniciamos os trabalhos na comissão, iniciamos vendo exatamente toda a ação negacionista do governo federal, né? Vendo ali, na verdade, a omissão do governo diante de milhares de pessoas morrendo, já com mais de 300 mil mortos no Brasil, com uma cobertura vacinal de fato muito baixa, né? Conforme os depoimentos que nós fomos recebendo nesta comissão, conforme as quebras de sigilos que nós fomos obtendo, nós chegamos a um outro ponto, tão grave quanto o negacionismo. Porque quando o governo, o presidente da República, mais precisamente, ele estimulava a aglomeração, ele banalizava, por exemplo, o uso da máscara, ele falava que se tratava de uma gripezinha, coisa parecida, ele naturalmente ali estava estimulando mais pessoas a contraírem o vírus, numa tese, eu diria, mortal e diabólica, que é a tese da imunidade de rebanho pela contaminação. A imunidade de rebanho que nós temos hoje, começamos a ter no Brasil pela vacinação, é o que todos nós precisamos. Agora, pela contaminação deliberada, é simplesmente colocar diante da morte pessoas que poderiam ter direito, na verdade, à vida, como diz a nossa Constituição. Com o passar, nós nos debruçamos deparamos, na verdade, naquilo que já prevíamos, de algo terrível e avassalador em qualquer momento da história, mas sobretudo no período de mortes, de pandemia, que foi o caso da corrupção dentro do Ministério da Saúde, envolvendo servidores de carreira, agentes políticos, empresas, uma situação devastadora, onde se ficou notabilizado a terrível proposta de $1 por vacina. Quanto vale uma vida? $1?
o Dominguete, apresentação aqui bilionária de possibilidade de contrato. E aí, Renan, alguém do governo diz: olha, o governo não fez contrato, só fez contrato com a Precisa, depois suspendeu. Com a Precisa fez e empenhou 1,6 bilhão, colocando lá com a Davat. Poderia ter feito outro contrato multibilionário que foi interrompido pela ação da CPI. As coisas mais escabrosas. Nada contra as pessoas em si, porque todos nós merecemos o respeito necessário, mas propostas vindas da forma mais absurda possível, que jamais alguém buscaria recurso ou buscaria refúgio ou socorro. E alguém se apresenta para o governo com a apresentação de propostas terríveis e o governo aceita, leva adiante. É interrompida pelo trabalho que é feito por esta comissão parlamentar de inquérito. E chegamos depois na outra situação terrível e avassaladora, que foi de fato a utilização de cobaias humanas, mais precisamente ali pela Prevent Senior. Os depoimentos que nós recebemos aqui nesta CPI foram avassaladores, da advogada e depois dos pacientes, arrancando o choro, a emoção do Brasil inteiro, até mesmo do intérprete de Libras aqui nesta casa. Ou seja, de fato, durante os 183 dias de trabalho desta comissão, nós fomos evoluindo para os mais diferentes crimes, infelizmente, que nós fomos encontrando ao longo, de fato, desta CPI. Mas quero, presidente, fazer aqui alguns destaques. Primeiramente, eu queria cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, porque teve um papel importante nesta pandemia, ao dizer que nenhuma política pública poderia ocorrer no Brasil sem um respaldo científico. Decisão importante para o Brasil. Isso fez com que outras ações fossem prosseguidas, amparadas nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. A definição clara da responsabilidade compartilhada do governo federal com os estados, assegurando a autonomia aos estados para que medidas fossem adotadas em relação à locomoção, como por exemplo o lockdown. Meu estado, o estado do Maranhão, foi o primeiro estado brasileiro a adotar o lockdown. E eu quero trazer aqui os meus cumprimentos ao governador do Maranhão, Flávio Dino, que foi o estado brasileiro que teve a menor quantidade de mortes por habitantes no Brasil, fruto de, dentre tantas outras questões, conversa com o povo, porque ele reunia com a imprensa e falava com a população semanalmente, coisa que o presidente da República não fez. Eu queria também trazer aqui os meus cumprimentos à imprensa brasileira, porque quando o Ministério da Saúde deixou de divulgar os dados diários da quantidade de mortos e contaminados, a imprensa se uniu e em um consórcio nacional divulgou diariamente, senador Randolfo Rodrigues, os dados. Isso foi fundamental para que balizasse as ações dos estados brasileiros. O trabalho da imprensa que derrubou fake news, que mostrava para o Brasil o que era fato e o que era fake. Os meus cumprimentos às jornalistas, especialmente, elas que foram agredidas de forma muito terrível, inclusive pelo presidente da República em vários outros momentos. E eu quero, presidente, finalizar aqui a minha participação nesta fala, nesses minutos que ainda tenho, trazer os meus cumprimentos às bravas mulheres. Nós apresentamos algumas contribuições ao relatório. O presidente, o senador Renan Calheiros, designou 47 páginas do seu relatório para as contribuições que nós fizemos, e mais uma vez o meu profundo reconhecimento e agradecimento, senador Renan. E lá está presente o que aconteceu em relação às mulheres brasileiras, as mulheres grávidas que morreram, as mulheres negras que no mercado de trabalho foram as mais atingidas. Aquilo que lá atrás se pensava, o vírus entre aspas, democrático, atinge a todos, atingiu mais a população pobre, porque era a população pobre que pegava lá o ônibus coletivo, estava mais suscetível, por exemplo, à aglomeração, a mulher negra, a mulher grávida, que às vezes tinha que pegar o ônibus coletivo e, portanto, ficava mais suscetível ao vírus. Tudo isso nós colocamos no relatório e pedimos o fortalecimento do SUS para o acompanhamento a essas mulheres,
porque tem o dia seguinte. Pedimos a Deus que não tenhamos uma nova onda do vírus no Brasil e no mundo inteiro, mas infelizmente nós temos os sequelados que precisamos dar a eles esse atendimento, e o SUS é fundamental. Esta senadora Elisiane Gama, nas contribuições que nós fizemos, é mais uma das iluminadas. O Renan admitiu a instituição do FACOVID, o Fundo Especial para os Órfãos da Covid. Hoje nós temos 12 mil crianças de até 6 anos de idade que estão órfãos no Brasil. A instituição desse fundo é fundamental para atender essas crianças. O Maranhão foi o primeiro estado brasileiro a ter o FACOVID, a ter um fundo especial para esse atendimento, e atende hoje essas crianças com R$500. O Maranhão, através do Ministério Público, com o promotor Márcio Tadeu, fez uma alteração em relação ao registro público. O homem ou a mulher que morria tem lá o registro no atestado de óbito, se deixou menor de idade, para que esse menor fosse encaminhado à rede municipal da assistência social. Também propusemos, e o relator admitiu, o projeto de lei alterando a lei de registros públicos, para que essa informação possa estar consignada. É fundamental para o atendimento às nossas crianças. Investir em criança e adolescente é investir no futuro do Brasil. E no primeiro dia desta CPI, foi protagonizado aqui algo que eu espero que não mais se repita nesta casa, senador Tasso. As mulheres sem direito a voto aqui nesta comissão, nós viemos aqui e pedimos, na verdade, o direito à voz, porque não tínhamos direito a voto, e o senador Omar Aziz, de forma imediata, de ofício, sem reunir colegiado, sem falar com ninguém, mas vendo a importância da participação feminina, designou a presença das mulheres na CPI como pessoas com direito à voz. E nós tivemos colegas aqui que se manifestaram de forma dura contra a nossa participação feminina. Tivemos que falar firmes. Infelizmente, numa rotina que nem sempre vai para a televisão, porque às vezes não é filmado, não é divulgado, como teve a audiência de fato desta comissão. Mas nós, com a resistência da bancada feminina, os meus cumprimentos à querida Leila, a Simone, a Cátia Abreu, a Zenaide Maia, a Soraya, que está aqui conosco, e que naquele momento nós colocávamos, não é uma questão de oposição de governo, nós temos uma integrante da base do governo, mas a Soraya, independente da questão política, teve a responsabilidade de uma mulher pública no Brasil, fez a crítica quando necessária, fez os elogios quando necessário, a postura de uma mulher íntegra. E receba, Soraya, querido, os meus cumprimentos e o meu reconhecimento, porque a sua postura foi para além de um partido, a sua postura foi para além de um lado político partidário. Essa é a postura da mulher pública e também de um homem público. E quero dizer aqui, meus colegas, que esta CPI, que hoje finaliza com a votação deste relatório, ela esgarçou, ela colocou à tona, ela escancarou a negligência deste governo, o negacionismo deste governo, a ação criminosa em relação a não buscar vacinas, a deixar as vacinas como o último plano da vida, a tentar implantar a imunidade de rebanho. Verdade. Ela escancarou a omissão do governo, que ao invés de mandar para o Amazonas oxigênio, mandou 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina, uma medicação sem eficácia comprovada. Ato criminoso. Esta CPI esgarçou o preconceito em relação às mulheres brasileiras, porque isso foi colocado aqui nesta comissão, não por fala, mas por atitudes, e também por fala de alguns colegas. E daqui saiu um encaminhamento para que nenhuma outra comissão no Senado Federal funcione sem a presença de uma mulher. Isso é um marco, a CPI faz história no Brasil. Ou seja, nós temos para a partir de agora um novo momento no parlamento brasileiro. Nós temos para a partir de agora um novo momento no Brasil para entender que a ciência é a prioridade, para entender que a ciência deve estar em primeiro plano
e não uma suposição, não uma ilação, não uma mentira, não uma fake news, porque o Brasil, sobretudo, merece respeito, presidente, finalizando em 30 segundos. O Brasil merece respeito, e esse respeito foi apresentado aqui com a posição que foi feita por cada um desses membros, inclusive com a nossa contribuição de forma muito clara e de forma muito direta. Parabéns às mulheres brasileiras, parabéns, presidente Omar Aziz. O meu profundo agradecimento ao senhor pelo reconhecimento e pela valorização das mulheres brasileiras. Muito obrigada, presidente. Parabéns às mulheres. Elisiane Gama, uma das iluminadas. Esse foi um dos traços dessa comissão parlamentar de inquérito. Cumprimento Vossa Excelência. Por permuta com esse senador, com muita honra, concedo a palavra ao senador Tasso Gereissati.